Talvez você tenha aberto este vídeo sem imaginar o que iria encontrar aqui. Talvez tenha sido apenas mais um vídeo que apareceu na sua tela. Mas a verdade é que existem momentos na vida em que Deus usa coisas simples para falar diretamente ao nosso coração. E pode ser que hoje seja exatamente um desses momentos. Talvez você esteja cansado de lutar batalhas que ninguém vê, cansado de carregar preocupações que parecem pesadas demais. Existem dias em que a mente não descansa, o coração fica inquieto e a sensação é de que estamos enfrentando tudo sozinhos. Quem sabe você chegou até aqui depois de um dia difícil, depois de ouvir palavras que machucaram, depois de enfrentar problemas dentro da sua própria casa, ou até mesmo depois de lutar contra pensamentos que tentam roubar a sua paz. Muitas pessoas sorriem durante o dia, mas quando ficam sozinhas, o coração revela uma dor que ninguém percebe. E talvez seja exatamente assim que você está agora. Mas eu quero que você escute algo muito importante neste momento. Deus sabe exatamente como você está. Ele conhece cada batalha silenciosa. Ele conhece cada lágrima que caiu quando ninguém estava olhando. Ele conhece cada noite em que o sono foi embora, porque a preocupação tomou conta da sua mente. Nada do que você está vivendo passou despercebido aos olhos de Deus. E se você chegou até este momento, não foi por coincidência. Este pode ser o instante em que Deus quer acalmar o seu coração, fortalecer a sua fé e lembrar que você não está sozinho nessa caminhada. Antes de enfrentarmos qualquer batalha na vida, existe algo que muda completamente o rumo das coisas: colocar Deus à frente de tudo. Porque quando Deus entra na história, aquilo que parecia impossível começa a se transformar. O que parecia um caminho fechado começa a se abrir. O que parecia um peso insuportável começa a ficar mais leve. E aquilo que parecia o fim, muitas vezes se torna apenas o começo de um novo milagre. Por isso, antes de qualquer coisa, vamos aquietar o coração. Respire fundo por um momento. Deixe de lado por alguns instantes as preocupações do dia, as cobranças da vida, as pressões que tentam tirar a sua paz. Agora é um momento entre você e Deus. Um momento de fé, um momento de entrega, um momento em que o céu se inclina para ouvir a sua oração. E hoje, nesta terça-feira, nós nos colocamos diante de Deus pedindo algo muito especial: proteção, direção e paz para a nossa vida. Porque quando buscamos a presença do Senhor, encontramos abrigo, encontramos força e encontramos respostas que o mundo não pode oferecer. Então, abra o seu coração. Permita que essa oração alcance as áreas da sua vida que talvez estejam feridas, cansadas ou confusas. Porque algo poderoso acontece quando alguém decide falar com Deus com sinceridade. E eu creio que este momento pode marcar uma mudança na sua vida. Se você acredita que Deus está falando com você através deste momento, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Isso é um ato simples, mas é também uma declaração de fé. Agora eu convido você a dar mais um passo neste momento de fé. A palavra de Deus é o alicerce da nossa esperança. Quando tudo ao redor parece incerto, quando as circunstâncias tentam nos assustar e quando as notícias parecem sempre trazer mais preocupação do que paz, é na palavra de Deus que encontramos segurança. Por isso, neste momento, vamos lembrar de uma das promessas mais poderosas da Bíblia, o Salmo 91, conhecido como o Salmo da Proteção Divina. Abra o seu coração e ouça estas palavras com atenção, porque elas não são apenas versos antigos, elas são promessas vivas que continuam alcançando aqueles que confiam no Senhor. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e proteção. Veja que coisa poderosa. A Bíblia não diz que dificuldades nunca existirão, mas diz que existe um lugar de proteção para aqueles que confiam em Deus. Esse lugar é chamado de esconderijo do Altíssimo. Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É o lugar onde o coração aprende a descansar em Deus, mesmo quando o mundo está em tempestade. Talvez hoje você esteja olhando ao redor e vendo muitas coisas acontecendo.
Você vê pessoas perdendo oportunidades, vê famílias enfrentando crises, vê problemas surgindo em lugares onde antes havia paz. E às vezes, o medo começa a sussurrar no coração. Será que eu serei o próximo? Mas a promessa de Deus diz algo poderoso. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que Deus é capaz de guardar a sua vida, mesmo quando o cenário ao redor parece difícil. Quantas vezes na vida nós já passamos por situações que pareciam sem saída? Quantas vezes pensamos que algo iria nos destruir emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente? E mesmo assim, Deus nos sustentou. Talvez você esteja aqui hoje justamente porque Deus já te livrou de coisas que você nem chegou a perceber. Livramentos invisíveis, proteções silenciosas, caminhos que Deus fechou para evitar algo pior. O Senhor sempre esteve cuidando de você. E Ele continua cuidando. Por isso, neste momento, declare dentro do seu coração: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha proteção, Deus é a minha fortaleza. Quando fazemos essa declaração com fé, algo acontece no mundo espiritual. A fé ativa as promessas de Deus sobre a nossa vida. E quando confiamos nele, o medo perde força, a ansiedade perde espaço e a paz começa a ocupar o lugar que antes era dominado pela preocupação. Agora eu quero convidar você a fazer algo muito simples, mas muito poderoso. Se for possível, feche os seus olhos por um momento. Respire fundo e permita que o seu coração se acalme. Esqueça por alguns minutos as preocupações do dia, as mensagens no celular, os compromissos que ainda precisam ser resolvidos. Agora, este é um momento sagrado. Um momento entre você e Deus. Vamos orar. Pai Celestial, Deus de amor, de misericórdia e de infinita bondade, nós nos aproximamos da Tua presença neste momento com humildade e com fé. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está participando desta oração agora. Antes mesmo que qualquer palavra fosse dita aqui, o Senhor já sabia quem ouviria este clamor e qual seria a necessidade escondida dentro de cada coração. Tu conheces as lutas que ninguém vê. Conheces as preocupações que tiram o sono. Conheces as lágrimas que foram derramadas em silêncio. E por isso, Pai, neste momento, nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade. Se em algum momento falhamos, se em algum momento deixamos o medo falar mais alto do que a fé, se em algum momento nos sentimos fracos ou desanimados, nós pedimos agora o Teu perdão. Purifica o nosso coração, Senhor. Tira de dentro de nós todo o peso desnecessário, toda a culpa que nos prende ao passado e toda a ansiedade que tenta dominar os nossos pensamentos. Que a Tua paz comece a preencher cada espaço do nosso interior. Pai, eu também apresento diante de Ti a saúde de cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Se existe alguma enfermidade escondida, se existe alguma dor no corpo, se existe algum diagnóstico que trouxe medo ou preocupação, nós colocamos tudo diante do Teu poder. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que tem autoridade sobre cada célula do nosso corpo. Que a Tua mão poderosa alcance agora cada órgão, cada sistema do corpo, cada parte que precisa de restauração. Onde houver dor, que venha alívio. Onde houver fraqueza, que venha força. Onde houver enfermidade, que venha cura. Senhor, toca também na mente de cada pessoa. Leva embora a ansiedade que tira a paz, afasta os pensamentos que trazem medo e traz descanso verdadeiro para aqueles que têm passado noites sem conseguir dormir. Que o Teu Espírito Santo traga serenidade, equilíbrio e esperança. Pai, nós também colocamos diante de Ti as nossas famílias. Guarda cada casa representada aqui nesta oração. Que a Tua presença esteja dentro de cada lar, trazendo proteção, união e paz. Proteja os filhos, Senhor. Livra de perigos invisíveis, livra de caminhos errados,
livra de influências que afastam da tua vontade. Abençoa também os casamentos, onde houve discussões, que venha reconciliação, onde houve distância, que renasça o diálogo, onde houve frieza, que o amor seja restaurado. Que cada família aqui representada seja fortalecida pela tua presença. Declaramos que nenhum mal terá autoridade sobre este lar, porque a nossa casa pertence ao Senhor. Que anjos do céu estejam ao redor dessas famílias agora, guardando, protegendo e trazendo paz. E que cada pessoa que está participando desta oração sinta neste momento que não está sozinha. O Senhor está presente. O Senhor está ouvindo. O Senhor está cuidando de tudo. Continuando este momento de oração, agora vamos levantar um clamor por áreas da vida que muitas vezes se tornam campos de batalha silenciosos: a vida espiritual, o trabalho e as finanças. A Bíblia nos ensina que muitas lutas que enfrentamos não são apenas naturais. Existem batalhas espirituais acontecendo que muitas vezes não conseguimos ver com os olhos físicos. Por isso, a palavra de Deus diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais que tentam trazer confusão, desânimo, escassez e destruição. Mas existe uma verdade maior do que qualquer ataque. O nome de Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso agora, nós nos colocamos em oração com fé e confiança. Pai amado, neste momento, nós levantamos a nossa voz diante de Ti e pedimos a Tua proteção espiritual sobre cada pessoa que participa desta oração agora. Se existe alguma inveja sendo direcionada contra a vida deste Teu filho ou desta Tua filha, nós pedimos que o Senhor quebre agora toda a intenção maligna. Se existem palavras negativas que foram lançadas contra a vida, contra o trabalho ou contra os projetos desta pessoa, nós declaramos que essas palavras não terão poder. Que toda seta lançada contra esta vida seja quebrada agora pela Tua proteção. Senhor, levanta um escudo espiritual ao redor de cada pessoa que está ouvindo esta oração agora. Que todo mal que tentou se aproximar seja afastado, que toda a armadilha preparada seja desfeita, que toda a estratégia do inimigo caia por terra. Pai, nós também colocamos diante de Ti a vida financeira de cada pessoa aqui. O Senhor conhece as dificuldades que muitos têm enfrentado. Talvez existam contas acumuladas, talvez existam preocupações sobre o futuro, talvez existam portas de trabalho que parecem estar fechadas, mas nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão. A Tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. Nada foge do Teu controle. Por isso pedimos que o Senhor abra portas que estavam fechadas, que novas oportunidades apareçam, que ideias criativas surjam, que caminhos de prosperidade sejam revelados. Senhor, se existe algum bloqueio espiritual tentando impedir o progresso financeiro desta pessoa, nós pedimos que isso seja quebrado agora pelo Teu poder. Repreendemos todo o espírito de devorador, todo o ciclo de perdas constantes, toda situação em que o esforço parece não trazer resultado. Que a Tua sabedoria do Senhor venha sobre a vida profissional de cada pessoa. Dá direção nas decisões, mostra os caminhos corretos, conceda estratégias para prosperar de forma justa e abençoada. Pai, que cada pessoa aqui possa experimentar o Teu cuidado também nesta área da vida. Que o sustento não falte, que a provisão chegue no momento certo e que cada um possa viver com dignidade, paz e gratidão. Declaramos que as portas que Deus abrir, ninguém poderá fechar, e aquilo que estava travado começará a se mover pela Tua mão poderosa. Se você crê que Deus pode abrir caminhos e trazer provisão para a sua vida, escreva aqui nos comentários: Deus é a minha provisão. Ao declarar isso, você está colocando sua confiança naquele que nunca abandona os seus filhos. Agora, entramos em uma parte muito profunda desta oração, porque existem feridas que não aparecem no corpo, mas estão dentro do coração.
Existem dores que ninguém vê, lembranças que ainda machucam e palavras que foram ditas no passado que continuam ecoando na mente como se fossem verdades. Muitas pessoas carregam cicatrizes emocionais por anos. Cicatrizes de rejeição, cicatrizes de traição, cicatrizes de abandono. Cicatrizes de palavras duras que foram ditas em momentos de fraqueza. Talvez alguém já tenha dito que você não seria capaz. Talvez alguém tenha diminuído seus sonhos. Talvez alguém tenha te feito sentir que você não era suficiente. E mesmo que o tempo tenha passado, essas memórias às vezes voltam à mente e tentam roubar a paz. Mas neste momento nós vamos colocar tudo isso diante de Deus. Pai amado, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo visite o interior de cada pessoa que participa desta oração. Senhor, entra nas áreas da alma que ainda precisam de cura. Tu conheces as lembranças que ainda causam dor. Tu conheces as experiências que marcaram profundamente o coração. Tu conheces as palavras que ficaram gravadas na mente como feridas abertas. Por isso pedimos que a Tua presença alcance agora esses lugares escondidos dentro da alma. Onde houve rejeição, traz aceitação. Onde houve abandono, traz o Teu abraço. Onde houve traição, traz restauração. Senhor, quebra agora toda mentira que foi plantada no coração dessas pessoas. Se alguém começou a acreditar que não tem valor, que não é amado ou que não tem futuro, nós declaramos agora que essas mentiras não têm poder. A verdade é que cada pessoa aqui é preciosa aos teus olhos. Cada vida aqui tem propósito. Cada história aqui tem valor. Cada pessoa aqui foi criada com amor pelo Senhor. Espírito Santo, sopra agora teu vento de cura sobre cada mente. Leve embora a ansiedade, leve embora a culpa, leve embora o peso do passado. Que as lembranças que causavam dor percam a força. Que as feridas emocionais comecem a cicatrizar. Que a alegria volte a nascer dentro do coração. Pai, traz equilíbrio para a mente daqueles que estão cansados mentalmente. Traz serenidade para aqueles que têm vivido dias de inquietação. Que a Tua paz comece a ocupar cada espaço da alma. E que cada pessoa aqui possa sentir neste momento um alívio profundo, como se um peso estivesse sendo retirado de dentro do coração. Porque quando Deus cura a alma, a vida inteira começa a se transformar. Pai amado, continuamos diante da Tua presença neste momento tão especial. Depois de colocarmos diante de Ti nossas preocupações, nossa família, nossa saúde, nossas finanças e até mesmo as feridas da nossa alma, nós agora pedimos algo que é essencial para a nossa caminhada: a Tua direção. Senhor, muitas vezes a vida nos coloca diante de decisões difíceis. Existem caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas que podem nos levar para lugares errados. Existem oportunidades que parecem brilhantes por fora, mas que escondem armadilhas que só o Senhor consegue enxergar. Por isso nós pedimos hoje algo muito precioso: discernimento espiritual. Espírito Santo, guia cada passo da nossa vida. Ajuda-nos a reconhecer as portas que vêm de Ti e a evitar os caminhos que podem nos afastar da Tua vontade. Que a Tua voz seja mais forte do que o barulho do mundo. Quando houver dúvida, traz clareza. Quando houver confusão, traz entendimento. Quando houver escolhas difíceis, mostra o caminho correto. Senhor, dá-nos também sabedoria para lidar com as pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Mostra quem realmente caminha conosco com sinceridade e quem precisa ser mantido à distância. Que a Tua luz ilumine nossos relacionamentos, nossas decisões e nossos projetos. Pai, também pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé para os próximos dias. Que tudo aquilo que foi liberado nesta oração continue produzindo frutos na nossa vida. Que a paz que sentimos agora permaneça no nosso coração. Que o Senhor continue guardando nossa casa. Que a Tua mão continue abrindo caminhos onde antes parecia não haver saída. E mesmo quando enfrentarmos novos desafios, que nunca esqueçamos que o Senhor está conosco. Antes de encerrarmos este momento, eu quero deixar um conselho simples, mas muito poderoso para fortalecer a sua caminhada espiritual. Procure manter um tempo diário com Deus. Pode ser alguns minutos de oração pela manhã, pode ser a leitura de um salmo, pode ser um momento de silêncio para ouvir a voz do Senhor. Esses pequenos momentos de conexão com Deus fortalecem a fé e nos ajudam a caminhar com mais paz, sabedoria e segurança.
Se puder, comece também a anotar suas orações e os sinais que Deus vai mostrando ao longo da sua vida. Muitas vezes as respostas de Deus chegam de formas inesperadas, e quando registramos essas experiências, nossa fé cresce ainda mais. Agora, onde quer que você esteja, se puder, imagine que você está levantando suas mãos ao céu neste momento. Vamos terminar esta oração com gratidão. Pai, nós te agradecemos. Obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra que foi dita aqui. Obrigado porque o Senhor conhece cada coração que participou desta oração. Obrigado pelos livramentos que já aconteceram e pelos milagres que ainda vão se manifestar. Nós cremos que enquanto orávamos, o Senhor estava trabalhando em áreas da nossa vida que talvez nem conseguimos perceber. Que a tua paz permaneça sobre cada pessoa agora. Que o Senhor abençoe cada lar representado aqui. Que o Senhor fortaleça cada família, que o Senhor guarde cada caminho, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que você fizer. E que a presença de Deus te acompanhe hoje, amanhã e em todos os dias da sua vida. Amém.